Paciente passou com otorrino, com dor de ouvido. O otorrino examinou e pôde identificar que não tinha a ver com a parte da atuação dele e, com uma hipótese de diagnóstico de problema articular, encaminhou para o cirurgião dentista, que é muito comum isso acontecer. E aí, chegando no nosso colega, Dr. Wagner, ele identificou que ela tem dores orofaciais, dores nas articulações, pescoço, masseter e temporal, principalmente do lado esquerdo. E aí, a dúvida maior dele é A1 ou TMJ? É uma dúvida, é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Eu diria que é uma das perguntas campeãs de quem fez o curso, de quem começa a atuar com a odontologia miofuncional. Então, eu separei aqui algumas informações que foi passado para mim sobre esse caso clínico, que eu achei muito importante falar sobre cada detalhe. Antes de continuar, eu vou colocar aqui, ó, dores articulares, para quem estiver assistindo ao vivo saber do que eu tô falando. TMJ ou A1. Ok, vamos lá. E agora eu vou salvar, fixar comentário. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para colocar aqui. Nesse caso, a paciente, ela já passou. Primeiro lugar, boa tarde, tudo jóia? Primeiro lugar, ela tem, então, dores na ATM, pescoço, masseter e temporal do lado esquerdo. Sem a gente olhar a documentação, o que essas informações trazem para nós? Quando a gente tem um paciente que tem uma dor maior de um lado do que do outro, ele vai retratar, em primeiro lugar, uma assimetria facial, não só uma assimetria facial, mas uma assimetria também estrutural. Ele vai denunciar, e essa assimetria denuncia uma função de preferência unilateral, no caso, a mastigação unilateral. E aí, nem sempre cabe investigar o porquê. Em primeiro lugar, se a paciente não tem dor, obviamente. Mas se ela tem dor, muitas vezes é essa dor que faz ela preferir mastigar do lado oposto. Pelo que eu vejo aqui na panorâmica, ela tem, do lado oposto, que ela tem a dor, ela teve ausência de um dente, e hoje ela tem implante. Então, provavelmente, durante essa fase que ela ficou sem esse dente, o primeiro molar inferior, e também passou pelo processo de cirurgia, de implante, ela acabou usando mais o outro lado para mastigar. Isso sobrecarrega toda essa parte, tanto articular como muscular. E aí, cabe a nós não só identificar, que legal, ela tem uma preferência mastigatória no lateral, ela tem assimetria, mas também fazer por onde corrigir. E é aí que a gente entra com os exercícios, e eu tenho utilizado e recomendado muito o TLJ para isso. Voltando um pouquinho no histórico da paciente, já usou placa para apertamento e já usou aparelho ortodôntico. São dois fatores que também denunciam disfunção muscular. Então, o paciente que um dia usou aparelho ortodôntico, a gente sabe que ele passou por um período onde a disfunção muscular dele imprimiu nas arcadas e nas estruturas faciais essa disfunção muscular. Então, só corrigir, só colocar dente no lugar não é o suficiente. Uma hora ou outra, essas estruturas vão gritar novamente. Então, a maloclusão, ela é um grito de socorro. Olha, tem alguma coisa errada acontecendo aqui nessa musculatura. Tanto a maloclusão como a DTM. Então, se ela já usou placa em algum momento da vida dela, ou ela teve DTM, ou apertamento, ou bruxismo, enfim. Também a gente pegar um paciente e simplesmente colocar placa e não identificar o que gerou a DTM desse paciente, é oferecer um tratamento incompleto ou até mesmo paliativo, tá? Então, esse é o encanto da odontologia miofuncional, a gente conseguir tratar as causas musculares e respiratórias que estão por trás desses problemas.
E aí ela apresenta hoje um bom alinhamento e nivelamento das arcadas superior e inferior. E o colega mandou a pergunta para as meninas que são as consultoras MyoBrace e perguntou, ele gostaria de saber, no caso dessa paciente, se ele entra com A1 ou TMJ, tá? Em primeiro lugar, no caso dela, ela tem um pouco de biprotrusão, então só por isso eu já não recomendaria o TMJ, que é um ótimo aparelho, mas a biprotrusão, ela acaba facilitando com que o TMJ, que tem um perfil mais curto, ele não venha sustentar melhor a mandíbula, tá? Então, logo de cara, eu já prefiro o A1, fora as outras características que o A1 traz, que o TMJ não tem. Quais são essas características? O A1, ele vai ter um bumper estendido anterior e inferior. Eu não estou no meu consultório hoje e eu não tenho nenhum A1 para mostrar aqui. Mas ele tem um bumper estendido anterior e inferior, que vai trabalhar melhor na desprogramação da contração do mentoniano. E ele tem, no caso em especial, porque que eu não recorreria ao TMJ, é porque ele tem no escudo vestibular, o escudo vestibular olhando nessa posição aqui do TMJ, ele é completamente reto. Já no A1, ele vai ter essa curvatura, respeitando a curvatura aqui da pré-maxila, em cima dos dentes ali, fazendo a curva, quase já chegando na gengiva marginal. Então, ele abraça um pouco melhor, respeitando essa curvatura que a gente tem na maxila. Então, a gente garante uma retenção um pouco melhor. Lembrando que aparelhos miofuncionais são sustentados por músculo, tá? Não são aparelhos dentários, não são aparelhos dentosuportados. Então, o paciente vai estranhar sim, porque a gente está acostumado com aparelhos dentários e dentosuportados. E a gente está falando de MyoBrace, odontologia miofuncional. Mio, do latim, é músculo, então por isso que são aparelhos musculares. De qualquer forma, serão necessários os exercícios de postura de língua, de selamento labial, correção da deglutição, se for o caso dela. Que mais? Aí ele comentou, né? Ele colocou a sugestão de tratamento dele, o planejamento dele seria entrar com algum aparelho, e ele estava na dúvida entre A1 ou TMJ, associar a laser terapia e a acupuntura. E eu sempre digo que esses tratamentos integrativos são muito importantes, principalmente para tirar o paciente de um momento de dor mais exacerbado. Então, sou a favor de todos eles, tá? Que façam que surja um efeito, obviamente. Lembrando que não deve se apoiar no tratamento paliativo, que muitas vezes ele serve para tirar o paciente de um momento de dor mais exacerbado e dar um conforto mais rápido para esse paciente, mas a gente sabe que o A1 ou o TMJ também oferece um conforto mais rápido. Mas se eu posso oferecer algo e deixar esse paciente melhor em menos tempo, não tem por que não oferecer isso para o paciente. Então, era esse caso mais rapidinho hoje para tirar essa dúvida do colega e compartilhar com vocês. É muito importante que a gente estabeleça um bom relacionamento com o otorrino. Quando eu vejo que o otorrino ele tem já esse direcionamento para o dentista, pega o telefone do otorrino, liga, conversa com ele, faz uma aproximação profissional, e muitas vezes você vai ter ele como um bom parceiro e alguém que esteja sempre recomendando o seu trabalho para os pacientes dele, porque é muito comum a quantidade de pacientes que vão ao otorrino achando que a dor é de ouvido, quando na verdade é uma dor articular. E a gente conseguindo identificar as disfunções respiratórias que esse paciente tem, ou musculares, ou as duas ao mesmo tempo, com a odontologia miofuncional, o uso do aparelho, mais os exercícios, a gente consegue colocar esse paciente
num quadro de conforto bem eficaz, tá bom? Então, eram essas dúvidas e essa questão desse caso que eu quis compartilhar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui na caixinha de perguntas ou no inbox que eu respondo num próximo vídeo. Uma ótima tarde para todo mundo e uma ótima semana.